Olá, tudo bem? Aqui é a professora Virginia falando. Vamos falar um pouco do conteúdo das atividades dessa semana que aborda, o mundo moderno e a literatura. Aqui, nessa imagem, está o antigo versus o moderno, O que entendemos como antigo. Então, aqui temos um carro, de 1920 e aqui, do outro lado, um carro de 2020. Então, a gente entende que o antigo é aquele que foi criado há muito tempo atrás. E o novo é aquele que foi alterado, foi melhorado com os avanços, Então é o que a gente tem assim por base, o que é o antigo e o moderno. Mas a gente tem que colocar isso na questão literária. Moderno. O conceito de modernidade. Uma das ideias que nos vem ao utilizarmos a palavra moderno está intimamente ligada a seu antônimo, antigo. Mas será que podemos restringir o conceito de moderno, a ideia de modernidade, a tudo aquilo que não é antigo, ultrapassado ou fora de moda? Então, ser moderno é ser diferente do normal. Criar algo moderno é criar coisas inovadoras que ainda não foram inventadas e que trará benefícios aos destinados. Na literatura, os grandes autores romperam as normas de escrita, criando novos estilos que foram considerados modernos. E aqui, continuando, vamos falar um pouquinho também do que significa a palavra moderno, do latim, Significa que é algo recente, algo novo, E aqui desse lado tem algumas dicas que está tanto no caderno do aluno para compreender melhor as questões que envolvem a modernidade e o que consideramos como moderno. Vocês podem assistir fragmentos ou, se possível, os filmes inteiros, Tempos Modernos, Blade Runner, Matrix, Perdidos no Espaço, Encontros e Desencontros e Demônio Neon. Isso aqui é umas dicas. São filmes muito bons, se tiverem tempo de assistir inteiro, ou se quiser só assistir uma parte, para entender um pouco do conceito de modernidade que é abordado nos filmes. A modernidade no campo literário, Na apostila tá esses textos, esses poemas, e são 4 poemas em relação com os poetas abordam essa nova linguajar, esse novo padrão esse novo estilo, que veio junto com a modernidade. Então, esses 4 poemas, eu vou fazer a leitura dos quatro, e vocês vão analisar. Tem até com a parte aqui embaixo que fala que na literatura os grandes autores romperam as normas de escrita, criando novos estilos e formas, que antes não eram aceitos, Esse conceito surgiu no pré-modernismo e no modernismo, E assim foram intitulados como modernos. É uma nova forma de expressão. Então, aqui o primeiro poema é de Augusto dos Anjos, Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sob minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Então, Augusto dos Anjos daqui já tem um novo estilo, um estilo muito diferente das outras escolas literárias, como o romantismo, parnasianismo. Então, no que aqui ele é diferente, Vocês vão ter que analisar e depois responder as questões que estão na apostila, mas vão responder no formulário. E aqui, continuando, texto 2.
de Fernando Pessoa, eu mesmo. Eu mesmo. Eu cheio de todos os cansaços. Quantos o mundo pode dar? Eu. Afinal tudo, porque tudo é eu. E até as estrelas, ao que parece, me saíram da algibeira para deslumbrar crianças. Que crianças eu não sei. Eu? Imperfeito? Incógnito? Divino? Não sei. Eu? Tive um pesadelo? Sem dúvida. Tenho um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. A vida que pare de aqui a pouco, mas eu sou eu fico eu. Esse é um poema de Fernando Pessoa, um poeta português que também é da época modernista. E agora o texto 3, Via Láctea. Talvez sonhasse quando a vi, mas via que aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas subia uma infinita e cintilante escada, e eu olhava de baixo, olhava, em cada degrau que o ouro mais límpido vestia, mudo e sereno, um anjo a harpa doirada, ressoante de súplicas feria. Tu, Mãe Sagrada, vós também, formosas ilusões, sonhos meus, leis para ela, como um bando de sombras vaporosas. Ó meu amor, eu te buscava, quando vi que no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu baixando. Também esse poema aqui é de Olavo Bilac. Vamos ao próximo poema. Onde estás? Que é de Antônio de Castro Alves. É meia-noite e rugindo passa triste a ventania, como um verbo de desgraça, como um grito de agonia. E eu digo ao vento que passa por meus cabelos fugaz, vento frio do deserto, onde ela está? Longe ou perto? Mas como um hálito incerto, responde-me o eco ao longe. Ó, minha amante, onde está? Vem, é tarde. Por que tardas? São horas de brando sono. Vem reclinar-te em meu peito, com teu lânguido abandono. Estás nosso leito, está vazio o mundo inteiro, e tu não queres que eu fique solitário nessa vida? Mas por que tardas, querida? Já tenho esperado asaz. Vem depressa, que eu deliro. Ó, minha amante, onde estás? Estrela na tempestade, rosa nos ermos da vida, íris do náufrago errante, ilusão da alma descrita. Tu fostes mulher formosa, tu fostes, ó filha do céu. E hoje que o meu passado para sempre morto jaz, vendo finda a minha sorte, pergunta aos ventos do norte: ó minha amante, onde estás? Então esses são os poemas que estão no caderno do aluno. Agora vamos falar um pouco de poema e poesia. No sentido etimológico, poesia vem do grego poesis e pode ser traduzido como atividade de produção artística ou a de criar ou fazer. Com base nisso, a poesia pode não estar só no poema, mas também em paisagens e objetos. Trata-se, enfim, de uma definição mais ampla, que abarca outras formas de expressão, além da escrita. Já o poema também é uma obra da poesia, mas que usa palavras como matéria-prima. Na prática, porém, convencionou-se dizer que tanto o poema quanto a poesia são textos feitos em versos, que são as linhas que constituem uma obra deste gênero. Para exemplificar melhor, o que é poema e poesia, vamos analisar o soneto Versos a um Cão, de Augusto dos Anjos. Que força pode, adstrita a embriões informes, tua garganta estúpida arrancar, do segredo da célula ovular, para latir nas solidões enormes? Sua albinóxia inconsciente em que tu dormes, suficientíssima é para provar a incógnita alma, avoenca e elementar, dos teus antepassados vermiformes. Cão, alma do inferior, rapsódio errante, resigna, ampara, arrima, afaga, acode-a, à escala dos latidos ancestrais.
e irá assim pelos séculos adiante, latindo e esquisitíssima prosódia da angústia hereditária de seus pais. Então, analisando aqui, verificando, a gente pode concluir que é um poema devido à estrutura, né, dos versos. Esses versos são metrificados e apresentam rimas. Este poema também tem uma poesia, que ela provoca estranheza durante a sua leitura. Ele é ambíguo, ele tem duplo sentido e vários significados. Então, analisando aqui, tanto temos o poema como a poesia. Mas também não podemos analisar de uma forma tão assim exata, porque muitas vezes a arte não é uma ciência exata. E tanto texto pode ser tão ambíguo ou estranho, mas apresentar vários significados, extrapolar o sentido conotativo do texto. Então, analisando aqui o que é poema e o que é poesia, só para exemplificar o que é tanto um como o outro. Já que finalizando a bibliografia da nossa explicação de hoje, da nossa atividade. Se surgir dúvidas, é só entrar em contato. Muito obrigado até aqui. Bons estudos!